Olá pessoal, sou o Wellington Palassi, instrutor e consultor em telecomunicações, e hoje eu vou estar falando um pouco aqui sobre roteamento, né? Então eu montei um pequeno cenário aqui para a gente poder ver um pouquinho sobre roteamento, como utilizar o terminal da plataforma RouterOS, que é o MikroTik, né? Para fazer as inserções aí das configurações, né? Alterações e etc. Tá? Então a gente vai fazer um pequeno cenário, mas que com certeza vai agregar bastante conteúdo aí nos estudos de vocês, vai complementar bastante aí para quem está iniciando nessa área, beleza? Bom, sou o Wellington Palassi, né, como eu já falei. Meu e-mail para contato, caso alguém precise, tá, tirar alguma dúvida. Vamos lá. Bom, o que a gente vai fazer nesse mini treinamento? Bom, o primeiro passo vai ser a configuração dos endereços IPs e uma breve passada sobre o terminal do MikroTik, né? Como acessar um roteador através de outro, né? Imagina que você está imagine aqui nesse cenário, né? Estamos aqui no último roteador, eu estou nesse roteador aqui, tá? E preciso acessar esse roteador via Telnet através desse, né? Então como que a gente vai fazer isso, já que eu não tenho uma alcançabilidade direta para ele, né? Então a gente vai ver tudo isso aí. Então vamos começar a configuração, configurar o 3, configurar o 2, configurar o 1, subir o protocolo de roteamento, fazer alguns testes de sumarização e etc. Beleza? Segundo passo, testar alguns anúncios de rotas. Na verdade a gente vai falar de dois tipos de anúncios de rotas que o OSPF faz, que é o Always e o If Stalled. Tá? Configuraçãozinha básica de um servidorzinho PPPoE, justamente para poder falar de sumarização de rotas e finalizar com o teste de navegação, tá? Mostrar para vocês como é que funciona, beleza? Então vamos lá. Bom, o primeiro passo, pessoal, vai ser a gente fazer, ó, podem ver, eu só tenho acesso aqui, eu tô com 3 RBs, né? Rapizinhas, uma ligada na outra, tá? Ligadas aí via cabo de rede. E o primeiro passo que a gente vai fazer é configurar os endereços. Então, a única coisa que eu fiz nesses roteadores, tá, é colocar o nome deles. Eles não têm configuração nenhuma. IP, não tem nada, tá? Roteamento, SPF, tudo sem nada, tá? Bem tranquilo. Então, vamos lá. Primeiro passo. O endereço dos IPs. Eu vou utilizar blocos /30, tá? O que é utilizar blocos /30? São os prefixos, tá, pessoal? Eu não vou falar disso nesse treinamento, que isso é uma coisa lá de fundamentos de redes, tá? Deixa eu fechar aqui. Isso é lá de fundamentos de redes. E quem tiver alguma dúvida sobre isso, eu posso esclarecer melhor depois. Eu tenho alguns vídeos no meu canal também, vocês podem assistir, tá? É o youtube.com.br/Palassi Telecom. Então vou utilizar prefixos /30 que vão me dar né, dois IPs utilizáveis, por assim dizer, tá? Para me utilizar dentro do OSPF. Então vamos lá. Esse meu último roteador, na porta 1 dele, que é a minha porta que liga com o 2, eu vou colocar o endereço IP 192.168.50.6/30. Tá? Certinho, pegou Network 4. Por que ele pegou essa Network 4? Porque assim, ó, vou falar rapidinho, tá? O /30 ele me dá 2 IPs de uso, tá? Porém, eu utilizo na verdade 4 IPs. Esses 2 IPs que a gente não vê, o primeiro é a network, que identifica qual é a network que a gente está utilizando, tá? E o último é um IP que é utilizado para broadcast, beleza? Então por isso a gente só utiliza 2. Então a minha network 4, tá? Ela identifica a minha network. Então eu posso utilizar o IP5 e o IP6, tá? E o último vai ser o 7, beleza? Vocês vão entender isso aqui mais pra frente. Por que eu já comecei do 6 aqui? Então vamos lá. 6, tá? Agora a gente vai vir aqui, ó, IP neighbor, ó. Aqui no meu neighbor ele tá descobrindo os meus endereços, tá? As minhas RBs MikroTiks que estão ligadas nessa. Então na porta 1 eu tenho a RB2 ligada. Então
Então eu vou acessar ela, clicar aqui, ó, dois cliques em cima, tá? MAC Telnet. Vou acessar ela via MAC, ó. Tá? Então usuário padrão, admin, sem senha. Vou fazer o mesmo procedimento lá, só que agora eu vou adicionar esse IP através de um comando, tá? Através do terminal aqui, do CLI do próprio Router OS, beleza? Então como que eu acesso a parte de endereçamento? É aqui, ó, IP address. Ó, como aqui no meu IP address só tem o address mesmo, que tem ele começa com esse nome, ADD, tá? Então pode ver aqui, ó, ele apareceu esse ADD, se eu apertar o tab, ele já completa para mim, tá? Enter. Então eu já estou aqui dentro. Se eu der um print para ele mostrar o que não tem nada. Deixa eu só confirmar aqui um negócio. Ligado na porta 2, tá? Beleza. Então, ó, o cabo que sai da minha 1 da 3 tá ligado na 2 da 2, tá? Então eu vou deixar aqui um ping simultâneo para vocês verem. 92.168.50.5, que vai ser o IP que vai estar lá, agora ele não vai pingar, tá? Vamos adicionar um IP lá na minha outra interface. Então, como que eu adiciono? ADD, address, adicionar endereço 192.168.50.5/30, tá? Comentário, vou colocar aqui IP R2 para R3, sei lá, pode colocar o que vocês quiserem. Tá. Aqui ele vai pedir a interface, tá? Então aqui a gente coloca o nome da interface. Ether 2, né? Ether 2. Então agora ele tem que começar a pingar. Ó, beleza. Tá, então, beleza. Aqui, por isso, pessoal, sim, o que eu recomendo a vocês, não mudem o nome das interfaces, não mudem esses nomes padrão. Comenta, eu quero dar um nome para a interface 3. Pronto, nome que eu quero. Não mudem o nome dela aqui, ó, não mudem. Ao meu ver, isso aqui devia ser até proibido de alterar, tá? Comentem. Beleza. Então, a gente já adicionou, tranquilo. Agora eu preciso adicionar outro endereço IP na interface 1. Tá, se eu der um print aqui agora, ele vai mostrar o endereço que eu acabei de adicionar. Tá? Então vamos lá na interface 1. ADD, address 192.168.50.2/30. Comentário IP R1 para R2. Interface Ether 1. Foi. Tá? Dá um print para confirmar. Beleza. Tranquilo. Então tá. Agora a gente já configurou parte, né, do nosso cenário. Agora precisamos fazer a configuração lá da 1. E agora, como que eu faço? Porque aqui, ó, se eu vim aqui, por exemplo, no meu IP neighbor, ó, ele está mostrando somente... Opa, deixa eu só... Ó, ele está mostrando aqui nesse IP neighbor, né, A1, mas não tem nenhum endereço IP, né, porque ela está zerada, ela não tem nenhuma configuração. Como que a gente acessa essa RB agora? Bastante simples, ó. Vamos lá. Vamos voltar 2 pontos. Na verdade, não precisa nem voltar, tá, pessoal? Se você estiver, por exemplo, eu vou voltar no neighbor. Eu quero acessar a parte de MAC Telnet, eu dou esse seguinte comando aqui, ó. Eu só dou um barra para frente, que eu estou, né, voltando na raiz. Dou MAC Telnet Enter. Ele vai pedir o host. O que é esse host? Esse endereço aqui, ó, do MAC, tá? Então vocês podem digitar ou copiar e colar. Digitar, digite certo. Enter. Agora ele está pedindo login da 1. Usuário admin, sem senha. Já estou no terminal da 1. Beleza? Então tá. Agora, o que eu vou fazer? Vou adicionar um endereço lá na interface 2, né? Interface 2 da 1. Então, IP address, print, ADD address 192.168.50.1/30. Comentário IP da R1 para R2. Interface Ether 2. Tá. Vamos testar aqui. Ping 9268.50.2.
Isso. Ó, beleza. Estamos pingando da 1, estamos pingando na 2, tá? Então, com isso a gente adicionou os endereçamentos IPs. Tá. Então agora, se a gente for aqui, por exemplo, não vou sair do terminal da 1, eu vou abrir de novo, tá? Então vou pegar aqui, neighbor, vou abrir aqui o terminalzinho da 2, e daí a gente volta configurando da 1 para 3, ficar mais rápido. IP neighbor print detail, olha lá. Então agora ele já está encontrando A1, RB1, o IP dela, né? Certo? E A3 com o IP dela. Beleza? Bom, agora a gente vai começar a configurar o SPF. Tá? O SPF. Então vamos pegar o terminal da 1 aqui, vamos configurar esse cara. Eu vou já deixar configurado. Não, na verdade tanto faz, né? Estamos os dois no terminal, então tanto faz. Vamos lá. É aqui mesmo, da 1. Então, vamos configurar o SPF da 1. Tá? Então, voltei aqui para a raiz, para não confundir vocês. Como que eu vou acessar o SPF? É aqui, ó, dentro do inbox, roteamento, o SPF. Que a gente tem toda a eu não vou entrar em detalhes muito profundos sobre essas opções, tá? Esse aqui é um mini curso, então quem tiver interesse em aprender mais sobre o protocolo, tem um treinamento EAD que é bem completo, fala bastante, né, do SPF, o que ele pode fazer, além do que a gente vai mostrar agora, que é fazer a redistribuição de rotas, né, etc, convergência e tal. Ele é um protocolo fantástico, ajuda muito, tá? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é adicionar nossos endereços nas networks e na instância. Eu vou fazer primeiro no terminal, depois eu volto aqui na 3, eu vou fazer no inbox para vocês verem como que é. Então, se vocês precisarem configurar uma RB remota, que não tem acesso IP a ela, de repente, né? Então, aí vocês podem utilizar o próprio terminal mesmo aí, do Mac, tá? Então, vamos lá, não. Routing OSPF Network. Aqui eu já posso acessar a aba direta, ó. Tá? E se eu quiser dar um comando direto, aqui eu também posso. Então, por exemplo, add network 192.168.50.0. Aqui é a network. Vocês lembram aqui que eu falei? Ó? No caso aqui, na 2, a gente vai ter que anunciar a network da 1 e da... Na 2 anunciar a network da 1 e da 2 para 3, que são as duas, né? O SPF, a gente não identifica a interface aqui na network que ele vai funcionar. Tá? Diferentemente, por exemplo, do MPLS, que a gente ativa o protocolo em cima da interface, né? Então a gente vem aqui, por exemplo, onde eu quero rodar os meus LDPs e ativa aqui onde ele vai bater. Tá? O SPF, a gente identifica a rede, a network, camada 3, modelo OS. Eu tenho um vídeo falando sobre o modelo OS no meu canal, pode assistir quem não conhecer, fala muito bem sobre camada 2, camada 3. Tá? Então aqui a gente vai colocar network, /30. Se você não colocar um endereço IP, ele nem aceita, tá, pessoal? Quer ver, ó? Fazer aqui no... Ó, por exemplo, aqui é network 92.168.50.0/30. Ok, azulzinho. Tranquilo. Ó, vou mudar esse aqui para 1, por exemplo. Ó, não aceita, tá? Por quê? Porque ele só aceita network. Ou /32, né? O /32 ele aceita. Por exemplo, se eu não colocar barra nada ali na frente. 92.168.51.1. Daí ele aceita, tá? Porque é um /32. Aí ele é tudo em um IP só. Tá? Então tá, aqui network /30 e posso dar um comentário também. Comentário, network, underline, ele não aceita espaço, tá? Aqui no comentário via terminal. Network, SPF. Área. O SPF, ele funciona por áreas, tá? Então ele precisa de uma área para funcionar, que é a área 0 no caso, a área principal. Tá? Eu não consigo vir aqui, por exemplo, nas áreas e desativar ela. A desativar eu até consigo, mas eu não consigo deletar, tá? Eu posso desativar tal, mas o SPF ele não sobe se não tiver nenhuma área, ele precisa de uma área. Tá? Então, ou eu posso criar outra área se eu quiser, por algum motivo de topologia, sei lá, eu quero usar uma outra área aqui, não sei. Tá? Dar uma nova área ID, ou se não a backbone. Então aqui eu tenho que informar a qual network essa rede vai pertencer. Aliás, a que área essa network vai pertencer. Então no meu caso vai ser a backbone. Funcionou. Então, ó, vocês podem ver, como eu dei o comando direto aqui, ó, ele volta para a raiz. Por quê? Ele não, se eu tivesse aqui, por exemplo, no routing, o SPF, tá? Ó, essa flechinha para frente significa que eu tô dentro dessa aba.
Tá? Tô dentro dessa aba. Então, se eu der um comando aqui, ele volta para essa aba SPF. Como aqui eu estava na raiz ainda, ó, mostrando que eu estava na raiz, como eu dei o comando, ele volta para a raiz. Tá? Então, agora vamos configurar a instância. Dá um print aqui para vocês verem como que ela tá. Ó. Então, ó, é a instância 0, ID 0. Tá? Existem alguns comandos, por exemplo, disable. Eu informo o ID da distância, não é o nome aqui, é ID. Ó, disable 0, se eu der um print, ele vai aparecer um X ali na frente. Ó. Aqui na legenda ela é bem clara. Né? Então, se ela tiver a flag X, ela está desabilitada. Se ela tiver o asterisco, é a única instância, a instância padrão que está rodando no SPF. Tá? Então, enable 0. Print, mostra ali. Então, o que, que a gente vai alterar aqui? Tá? O que a gente vai alterar aqui dentro dessa instância? Nesse momento agora, eu vou ativar apenas a redistribuição de rotas conectadas. Tá? Então, rede set, mudar, tá? 0, vou fazer uma alteração. Então, o comando set, 0, ID, se eu tivesse mais uma instância, seria ID 1, 2, 3, etc. Então, set 0. Redistribute connected igual, deixa eu só lembrar agora um comando de cabeça, type 1, as type 1, isso, tá? Do tipo 1. Agora, como que a gente vai saber se está funcionando? Tá? Como a gente anunciou a network, na área já é para ele ter subido, tá? na interface. Então a gente vai vir aqui na aba interface e dar um print nela. Então, ó, ele subiu, tá? Ele subiu na interface 2, tá certinho, que é a interface que eu quero. Beleza? Eu vou fazer a alteração agora do tipo, tá? Para subir mais rápido. Porque o broadcast ele acaba demorando muito para subir e fechar, tal, porque ele elege um DR, BDR. Tá? No curso que a gente tiver interesse eu falo mais sobre isso. Então aqui eu vou fazer a alteração para o modo ponto a ponto, que eu estou ligando ponto a ponto aqui nela. Então set 0 network type point to point. Ah tá, é que ele está modo dinâmico, então tem que adicionar a interface. Então add interface ether 2 network type point to point. Vou dar um print, agora beleza, agora ele fixou, tá vendo? O Dzinho é do dinâmico ali. Aqui, e agora ele está fixo, essa interface, tá? Então aqui tranquilo, só isso, por enquanto. Na 1, né, na verdade, deixa eu só lembrar, acho que é só isso mesmo, por enquanto só isso mesmo. Tá? Beleza. Acho agora dá de fechar. Se precisar, depois a gente abre de novo. Então vamos pro 2 agora. 2 routing no SPF Network. Agora eu vou entrar dentro da aba. Eu vou adicionar add network 192.168.50.0/30, tá? Área backbone e vou adicionar network 192.168.50.4/30 na área backbone. Beleza? Vamos voltar lá na interface. Print, beleza, já subiu nas duas. Então tem que adicionar as duas interfaces para o modo ponto a ponto agora. Tá, então add interface ether 1 network type point. Então vocês veem que o alt ajuda bastante, né? Não tem que ficar digitando todo esse negócio. Add interface ether 2 network type point to point. Print. Fechou, Goiás. Tá. Tá, pessoal, uma coisa que eu... Mas não tem problema. Depois, identificar a instância, tá? Então vocês podem dar um nome ali, o nome default, por exemplo. Então set 0 name igual R2 RB-2 para identificar no SPF, tá? Instância pode fazer também. Aqui já vou redistribuir também as rotas. Redistribute connected as type 1.
Então redistribuímos as rotas conectadas. Daqui a pouco, no final, eu falo melhor sobre esse negócio de rota conectada, rota default, que a gente vai falar sobre isso, tá? Então beleza, agora no 3, se deu tudo certo, o 3 aqui tem que subir e ele tem que receber uma rotinha aqui, ó. Eu vou deixar até aberto para vocês verem. Ele vai receber algumas rotas com a distância no valor 110, tá? Aqui são as rotas vindas do SPF, tá? Então vou deixar até aberto aqui, agora vamos configurar na mão o SPF. Routing, ó, só um detalhe, na 2 eu tive que configurar essas duas networks, adicionar as duas networks, porque ela é RB que está emendando a rede, por assim dizer. Então ela recebe da 1 e recebe da 3. Então nela eu tenho que identificar para ela poder as duas redes. Tá? Então no caso, na 1 eu não preciso anunciar nenhuma rede da 3. E na 3 eu não preciso anunciar nenhuma rede da 1. Quem vai fazer isso para mim é o próprio SPF. Então só preciso anunciar as duas networks que comunicam o roteador. Só isso. Não preciso anunciar network de rádio, de ponta a ponta, de ninguém mais ali no network. Só as networks de comunicação da rede, tá? Pode-se dizer assim, os IPs de backbone ali que vocês utilizam, das interfaces, beleza? Então vamos lá, routing, OSPF. Eu já vou até deixar aqui, ó, vou fazer da esquerda para a direita. Na interface eu já vou adicionar a interface 1 com o modo ponto a ponto, é o que a gente fez no texto lá, ok. Na instância eu já vou deixar aqui, ó, RB1 e vou redistribuir a rota conectada. Na network eu vou adicionar essa network aqui. Tá, que é a que eu estou utilizando nela para comunicar com o R2. Peste. Agora vamos voltar lá para a aba 1. Olha lá. Ele já fechou vizinhança, tá vendo? Ó. Ele já fechou vizinhança e está começando a receber as rotas. Ó. Então ó, ele já recebeu a distância 110. É a rota do roteador 1. Então vamos ver agora se eu consigo pingar nesse cara. 12850.1. Ó, já estou pingando. Estou no 3, estou pingando lá no 1. Tá? Ó, eu não tem nenhuma rota. Tudo rota dinâmica, tá? Não tem nenhuma rota estática aqui, ó, apontando, nada. O SPF subiu automaticamente essa rota para mim. Beleza? Então, do meu computador eu não vou conseguir pingar. Deixa eu só confirmar se eu estou com algum IP aqui nessa máquina. Mas eu acho que não. Não. No meu computador eu não vou pingar porque eu não configurei nada aqui, né? Então não tem como eu pingar, não tem como fazer nada, porque, né? Eu tô sem endereço IP físico na minha máquina. Tá, mas já está funcionando. O protocolo SPF já está trabalhando. Bonitinho. Tá. Então, beleza. Agora, teste rota default seria o próximo passo, né? Eu já vou fazer aqui, na verdade, o PPPoE, que daí eu já consigo testar a rota default, tá? Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês como funciona a rota default. Então eu vou fechar isso aqui já, que eu não vou precisar mais de nada disso. Vamos configurar um servidorzinho PPoE. Então eu estou na interface 2 aqui dessa RAP, esse microtik. Eu vou criar um servidorzinho PPoE ali nela. Service padrão, interface 2, MTU, tarará, tarará. Beleza, não vou colocar nada demais. Um usuário, Falase, senha, Falase, profile default. Tá. Aqui eu vou colocar o endereço 92168, um endereço que eu não uso aqui na rede, sei lá, 71.1 para o local. E o remoto pode ser o 2 mesmo. É o endereço IP que eu vou receber na hora que eu conectar. O service type ANI, se eu deixar em ANI, ele autentica em todos esses serviços, tá? Se eu especificar um, aí ele só autentica nesse. Então agora eu vou configurar aqui na minha máquina. Configuração de rede, internet, banda larga PPoE, usuário, classes, classe. Vamos ver se ele autentica. Ó, ele não vai ter internet, tá? Deixa eu ver se ele... se ele vai conectar. Conectou, tá? Conectou. Beleza. Então tá, agora conectou aqui.
Deixa eu só ver se ele vai acessar agora, se ele vai permitir. Vai. Então agora o roteador 1, como agora eu já tenho o endereço IP, né, eu estou conectado via IP no meu roteador, eu já acesso minha rede inteira. Tá? O que é esse lance aí da rota default do SPF, tá, pessoal? O que é isso aí? Por que ele tem essas duas opções? Para que eu vou usar isso? Tá? Então vamos lá. O meu roteador 1, ó, eu vou colocar aqui internet, é onde vai entrar a internet e que está saindo da minha rede local. Ele deve ter desconectado aqui. Esse Windows é foda. Se não tiver internet, ele fica dando pau essa porcaria. Agora conectou. Tá. Ó, eu vou rede local. IP rotas. Ó, então eu não estou recebendo nenhuma rota default. O que é uma rota default? Aquele 0000/0 lá. Tá. Então o primeiro passo eu preciso colocar, que nem essa aqui eu tenho internet. Então como eu tenho um internet na ponta, eu vou criar um DHCP client ali para já pegar esse endereço. Acho que ele batendo aqui ele já vai pegar. Pegou. Tá. Então já tem esse endereço configurado lá. Ó, ela anunciou uma rede que é a rede que eu estou pegando aqui, ó, que vem lá do meu roteador. Por que ele já recebeu essa rede aqui? Porque aqui no meu SPF, ó, na instância, lembra que a gente jogou? Vou trocar o nome aqui, RB1. A gente mandou redistribuir esse tipo de rota aqui. Então se eu vim aqui e fizer isso aqui, ó, ela já some. Porque eu não estou redistribuindo mais nenhuma rota que está diretamente conectada a esse roteador. O que são essas rotas diretamente conectadas? São as rotas que a gente coloca aqui, tá? Manual, qualquer IP que eu colocar aqui, por exemplo, sei lá, 268.74.1/24. Vou colocar aqui na interface 2 que ela está ativa. Ele tem que aparecer lá. Ativei? Ah, tá, não ativei a rota aqui, ele não aparece, né? Olha lá, tá vendo? Então ele está redistribuindo automaticamente. Então se eu tiver rádio aqui conectado, ponto a ponto, AP, eu consigo acessar tudo beleza. Sem precisar mexer em nada de tabela de rota aqui para trás. Tá, vou deixar ativo, vou excluir isso aqui. E aí aqui é o seguinte, ó. Então, eu não tenho internet, tá? Nada. Tá. Eu vou ter que mudar um negócio aqui, senão ele não vai... Aqui no servidor profile eu vou ter que colocar um DNS aqui, senão ele não vai pegar nada e daí ele também não navega. Não resolve, né? Já me desconecto aqui e me conecto de novo, tá? Se bem que eu acho que eu tenho um NAT lá pra frente, lá de DNS, uma regrinha de forçar que ele pode ser que passe. Então, pra mim sair pra internet eu preciso de uma rota default. É aí que entra isso aqui, ó. Always. O que é o always? Ele sempre vai... porque assim, agora, ó, como eu me conectei ao meu roteador, lá tá, aqui da minha rede, eu recebi uma rota default. Então se eu vim aqui, ó, rotas, ó, eu recebi dinamicamente, instalou uma rota default dinamicamente, tá? Então eu recebo do meu roteador e eu tenho que passar essa rota para dentro da minha rede. Eu posso fazer isso de duas formas. Uma forma é sempre enviar, então eu tendo ou não tendo internet nisso aqui, nessa RU, eu recebendo ou não uma rota de outro roteador nela, eu vou enviar para dentro da minha rede. Então eu tendo internet ou não tendo nela, por assim dizer, eu vou mandar essa rota para dentro. Tá, então vamos pegar aqui a Waze Type 1, aqui ele vai receber a rota lá. Ó, recebeu? Tá? Para mim navegar eu vou ter que fazer um NAT aqui, um masquerade. Pera aí, deixa eu só rapidinho. Isso aqui acho que todo mundo já deve saber, né? Masquerade. DNS eu creio que ele já pegou automático. Ativar a requisição remota. Ó, o Skype já rolou. Acho que ele só não perigoso não navegar por conta do DNS, mas deixa eu testar aqui para ver se está funcionando. Realmente ele não pegou ali.
Se eu fizer um ping direto, sem utilizar resolução de DNS, beleza, vamos desconectar aqui e conectar de novo. Oh, desculpa. Palácio. Ó, beleza, agora já pegou um servidor DNS. Tá, então eu não dei velocidade, né? Pra mim, eu tô navegando aí sem limite. Vamos fazer um teste pra ver? Peguei um speedtest.net. Não. A tela ficou pequena aqui agora com o medidor. Vamos acompanhar ali pra ver como é que ele vai fazer. Se vai dar uma velocidade legal ou não. Beleza. Olha lá. Tranquilo, né? É o que eu uso aqui de internet, meu plano. Tá até dando um pouco mais, acho, se eu não me engano é 70 MB, acho que é 75 mesmo, 75 é. 75 de up e down. Beleza, nem preciso, já tá funcionando, então tranquilo. Tá, então, configuração do IP ok, configuração básica do protocolo SPF ok, tá? Agora a gente falou da rota always, certo? E vamos falar agora da rota if installed, se instalada. Então vamos lá. Ó, aqui, se eu ativar o if installed, ele vai continuar aquela rota default lá, ó. Então vai continuar. Então, peraí. Aqui, tô no 1. Sim, vai continuar. Ele tirou, mas ele voltou. Então eu também continuo navegando. Uau, beleza. Tá. Ela vai sumir quando? Se acontecer isso aqui, ó. DHCP client, por exemplo, ó, eu tô falando aqui, eu quero instalar uma rota. Tá? Eu quero instalar uma rota. Se eu tirar essa opção aqui, ele não tem mais nenhuma rota instalada, então ele vai sumir. Ele vai tirar, porque eu não estou recebendo rota. Ele só repassa. Então, tipo assim, se eu estiver recebendo, eu repasso para frente. Se eu não receber, eu não repasso nada. Tá? Então, se eu utilizar o modo always, ele sempre vai redistribuir. Tendo ou não tendo. Então, se eu vim aqui e botar always, ó, ele vai aparecer lá, na 3. Tendo ou não tendo. Só que daí eu também não tenho internet, né? Porque não tem nada, assim, não tem rota para internet, ó, tá vendo? Não estou recebendo rota do meu fornecedor. Tá? Se eu for lá na 1 e ativar, cadê o DHCP client? Ativar a inserção de rota default ali e automaticamente ele vai ter saída, já é para funcionar. Olha lá. Navegou, tá? Beleza. Bom, então é isso, pessoal. O always sempre envia e o if installed ele só repassa. Se ele tiver recebendo de alguém, ele repassa, se não tiver, ele não repassa. Tá? Eu não vou entrar em detalhes na questão dos TARPs, que entra uma questão de custos, tá? Aí delonga muito o treinamento. O mini curso, né? Beleza, então agora o último passo é a sumarização. O que é a sumarização de rotas? Se a gente pegar aqui, por exemplo, lá IP rotas, ó, eu estou recebendo um IP que é o do meu PPoE. Acho que é o 71, né? 71, isso, 71, tá? Então eu estou recebendo esse endereço IP ali, tá? Como que funciona isso aqui? Se eu tivesse 200 clientes nessa R3, ele iria inserir na tabela de roteamento da 1 200 endereços, tá? PPPoE, certo? Então ele ficaria enviando essas atualizações, né, da rede para toda a minha... Ele ia inserir esses 200 IPs em toda a minha rede, todos os meus roteadores. Então se você tem uma rede grande, isso aí torna uma dor de cabeça enorme, tá? Por quê? Porque vai fazer o SPF, assim, não o SPF em si, mas vai fazer tua rede às vezes até degradar um pouco o desempenho, porque quando cai um roteador,
sei lá, você tem 100 clientes, são 100 clientes, 100 rotas que ele vai baixar na rede inteira, aí volta rápido, são 100 rotas que ele vai levantar, baixar, levantar. Então pode ser que até trave algum equipamento, aí tem pouca memória. O SPF ele usa uma memória razoavelmente boa, tá? Para funcionar, porque ele utiliza um algoritmo de estado de link, né? Ele é um protocolo link state. Então ele mantém atualizadas essas tabelas aí simultâneas. Então vocês viram que eu inseri uma rota na 1, ele informou para 2, que já informou para 3. Tá? Então ele faz isso, se tiver 1.000, 1 milhão de rotas, ele vai fazer isso aí dentro da sua rede. Tá? E como que a gente pode fazer para melhorar isso aí? É sumarizar. O que é sumarizar? Vamos imaginar que eu tenha um prefixo barra 24. Tá? Todos os meus clientes da SR3 eles estão autenticando dentro do barra 24. Então vai de 1 lá até 255, um exemplo. Tá? O que a gente pode fazer para sumarizar isso aqui de uma forma correta, para não deixar o SPF louco? Tá? Tem até algumas formas que o pessoal utiliza de sumarizar e tal, e aí ele, se você observar aqui na interface PPoE, ele sobe algum, aliás, na interface SPF, o pessoal, se vocês olhar, vocês vão ver que ele sobe várias interfaces dinâmicas aqui dos PPoEs, então ele sobe dentro do protocolo SPF. É pior ainda, porque o SPF ele pode dar problema sério na rede, tá? Se ele tiver nessas interfaces dinâmicas, esse entra e sai de informação. Ele é um protocolo que já é muito complexo o funcionamento dele. Tá? Então se a gente inserir mais técnicas de uso errada junto, o protocolo não vai funcionar direito. E aí o pessoal mete a boca no protocolo, que o SPF não presta, e não é bem assim. Tá? Então sempre procurem estudar bem como o protocolo funciona e as melhores técnicas, né, de enxugar as outras coisas que dependem, né, para o protocolo funcionar redondinho. Então vamos lá. O primeiro passo é a gente anunciar aqui, ó, IP rotas 72. Então vou fazer o seguinte, eu vou anunciar uma rota, tá, estática, certo? Sem gateway, tá? Uma rota que a gente chama de unreachable, uma rota morta, tá? Então aqui no type dela eu vou botar aqui, ó, unreachable 192.168.71.0/24. Estou anunciando uma rota sem gateway, tá? Uma rota morta. Vou dar um nome para ela, rota sumarização PPPoE. Beleza? Nesse momento, ninguém está recebendo essa rota, tá? Por quê? Ó, se a gente olhar aqui na 1, não estou recebendo aquele barra 24. Por quê? Eu preciso mandar o meu SPF e anunciar isso para mim. Então vou vir aqui na instância dele, ó, redistribuição de rotas estáticas. Sim, eu vou redistribuir. Agora ele vai aparecer lá, tá vendo? Só que, pô, tá, você anunciou isso aí. Só que ele tá aparecendo as duas ainda. Né? Não pode acontecer, ele tem que aparecer somente essa. Por quê? O que essa rota quer dizer? Ó, cara, tudo que você tiver como para entregar para esse endereço, para essa faixa de rede 92.168.71.0/24, qualquer, entendeu, coisa que para essa rede você vai jogar para esse gateway, que vai ser o roteador número 2. Essa mesma rota existe no roteador 2, tá? Ó, IP rotas, tá vendo, ó, aqui. Então tudo que tiver dessa rota você joga para o 6, que é o 3, e aí ali ele entrega para o cliente. Então é isso que isso quer dizer. E como que a gente faz agora para parar de aparecer isso aqui? A gente vai criar um filtro de rota, que é a maneira mais enxuta de se fazer esse procedimento, tá? E pode-se dizer correto, assim, né? Então, filtro de rotas, chain, OSPF, out, então tudo que sair do OSPF 71/0/24, tá? Aqui nos filtros, pessoal, ele funciona de uma forma um pouco diferente, o trabalho dele. Como que funciona isso aqui? Se eu colocar isso aqui, do jeito que está aqui, ó, action discard. Então eu tô falando, tudo que sair desse prefixo, ele descarta. Ele vai descartar só isso aqui, ó, quer ver? Tá vendo? Por quê? Porque ele, assim, ele quer dizer exatamente isso aqui. Tá? Então, exatamente esse prefixo, tudo que sair do
com o nome 71.0/24 ele não sai. Mas os IPs, por exemplo, os /29 e os /32, que no caso é o PPUE, vai passar. Porque eu tenho que informar o que está contido. Então, por exemplo, eu quero que todos os /32, ou seja, todos os PPUEs que são /32, contidos dentro desse /24 sejam descartados. Então agora ele vai apagar a 2 aqui e inserir a /24, porque essa aqui passa. Apenas os IPs os prefixos /32 não passam, tá? Olha lá. Então, a rede é sumarizada. Tá? Então, aqui o nome, filtro, sumarização de PPPoE. Ó, beleza? Funciona na minha internet, tranquilamente. Ó, YouTube. O meu canal é esse aqui, ó. Palácio Telecom. Tá? Quem quiser olhar aí. Beleza? Funcionando tranquilo. Tem alguns vídeos aí e tal. Pra quem quiser assistir. E o mais importante, né? O SPF liso, liso, liso. Sem nenhuma regra desnecessária. Tá? Funcionando tranquilamente, tranquilamente. Se eu, por exemplo, eu tenho um endereço aqui, eu preciso colocar um IP de um rádio, por exemplo, né? 90.1/24 na interface 2. Se a gente colocar na interface que está down, ele não redistribui, tá, pessoal? Por exemplo, a 3 não tem nada conectado nela. Então ele já vai entrar como um reachable, uma rota que não está alcançada, tá? E como ela é uma rota dinâmica, ela nem entra como rota estática aqui para o SPF. Então ele nem redistribui ela. Beleza? Então se eu quiser fazer um teste, por exemplo, a interface, eu não tenho nada para colocar nela. Eu posso criar uma bridge e botar essa interface dentro. Para caráter de teste ali vai funcionar, porque dela vai ficar app. Entendeu? Olha lá. Ela entra numa bridge, ela fica app. Tá? Isso aqui significa que ela é slave. Isso aqui aparece quando ela está contida em uma bridge ou uma master port, né? Então, por exemplo, se eu botar uma master port aqui da 3, nela ela fica como slave também. Então, tudo que eu conectar na 4, ele vai ser como se eu tivesse conectado na 3. Vira um switch, na verdade. Se eu colocar essa e essa como master port da 1, colocar, né, todas apontadas para 1, vira um switch esse roteador. Tá? Bom, é isso, pessoal. A gente fez os 5 passos aí, né? Configuração dos IPs, configuração básica do protocolo ASPF, teste com as rotas default, né? E a configuração do servidor PPoE, sumarização de rotas e navegando tranquilamente, certo? Bom, é isso. Espero que vocês gostem, que acrescentem alguma coisa aí no conhecimento de vocês. E se precisarem de consultoria, treinamentos, pode entrar em contato comigo, que a gente vai alinhando aí, tá? E trabalhando sempre para cada vez mais contribuir com os estudos da galera aí que está trabalhando, que quer aprender, os entusiastas aí de telecom, beleza? Um abraço a todos e até mais.